Amado Deus, aqui está o teu servo, meu Deus, que estará ministrando a tua palavra aos nossos corações. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoá-lo como vaso, como instrumento, e que através dele o Senhor possa derramar sobre as nossas vidas o bálsamo do Senhor, o que cura, que sara, meu Deus, o que traz para nós a cura tão desejada e tão almejada pelo Senhor. Abençoa-o, Pai, e nos abençoe também nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Meus irmãos, nós estamos no dia 15 de março do ano de 2015. Nós estamos na lição de número 11, cujo tema é 2 inteiros ou 2 metades. O tema da revista nesse trimestre fala da família cristã no mundo contemporâneo. Então deixa eu já adiantar para os irmãos que hoje nós vamos tratar aqui sobre casamento. A proposta da lição nesta manhã é desafiar o crente no mundo atual, no mundo contemporâneo, a ver o casamento sob uma perspectiva literalmente bíblica. Porque a sociedade ela tem nos impostos conceitos e paradigmas para o casamento, onde nós vamos identificar aqui nesta manhã, que vão totalmente contrário ao que a Bíblia Sagrada nos orienta acerca do casamento. A lição nos apresenta a perspectiva do casamento trazida no livro do Cântico dos Cânticos. Alguns também chamam aí de Cantares de Salomão. O livro de Cântico dos Cânticos, ele tem 8 capítulos. E se nós formos trazer um esboço sobre todo o livro, a gente pode entender que do capítulo 1 ao capítulo 3, o rei Salomão, que é o provável autor deste livro, ele apresenta uma expectativa do namoro, ou seja, aquele momento que prepara, que antecipa o casamento propriamente dito. Do capítulo 3 ao capítulo 5, nós temos aí a consumação do casamento com as núpcias propriamente ditas. E do capítulo 5 ao capítulo 8, nós temos aí, com mais detalhes, como que o matrimônio, como que a celebração, a festa do casamento aconteceu. A revista, ela nos propõe uma discussão sobre 2 inteiros ou 2 metades. O que os irmãos acham aí? Será que Deus te fez a metade? Para você encontrar a sua outra metade, que é o seu cônjuge? Ou será que Deus te fez como uma pessoa inteira, para que você some a uma outra pessoa inteira, para que sejam 2 em uma só carne? Nos parece mais razoável entender que como Deus é perfeito e tudo que Ele faz é perfeito, Deus não nos fez pela metade. Você foi feito como um todo. Você é um inteiro de uma parte. Da mesma forma que o seu cônjuge, o seu companheiro, a sua companheira, é uma outra parte inteira. Então a proposta, o plano original de Deus é que 2 pessoas inteiras se unam para um propósito maior. A discussão da lição, então, nesta manhã, meus irmãos, é essa. Porque nós vamos ver aqui que tem muita gente que tem fracassado, tem muita gente que tem sucumbido na constante luta de ter um casamento bom, porque não entendeu que você é um inteiro. Tem muita gente que sacrifica o seu próprio eu em detrimento do seu cônjuge, do seu parceiro, e não entende que não é retirar um pedaço de você, e sim agregar alguma coisa para que o seu companheiro possa também agregar com você. A lição, meus irmãos, ela sugere palavras que nós precisamos quebrar tabus, nós precisamos quebrar paradigmas, que tem muita gente que acha que crente não pode falar de sexo. Tem muito crente aí que palavras como sexo, amor, paixão, romance, atração,
libido, erotismo. São palavras que muitas vezes nós cristãos procuramos nos blindar, procuramos nos fechar para esses determinados assuntos. E quando nós vamos ler o livro do Cântico dos Cânticos, nós precisamos ter muito cuidado com a forma pela qual nós vamos interpretar aquilo que está escrito. Porque dizem os estudiosos que é o livro da Bíblia Sagrada que mais propicia possibilidades de interpretações que não são a verdadeira intenção, que não foram a verdadeira intenção do autor. São as chamadas alegorias. Então nós precisamos entender qual foi realmente a intenção do autor, porque, meus irmãos, é um livro da Bíblia Sagrada, é um livro sagrado, e como tal, nós devemos entender que aquilo ali foi trazido ao rei Salomão como inspiração do Espírito Santo. Então não é de qualquer forma que nós podemos sair aí interpretando o livro de Cântico dos Cânticos. Só para vocês terem uma ideia, o nome é Cântico dos Cânticos. Lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 32, há a indicação expressa de que o rei Salomão escreveu 1005 cânticos, mas este é o chamado Cântico dos Cânticos. Então, o que foi colocado, o que foi canonizado na Bíblia Sagrada, é o principal Cântico dos Cânticos. Da mesma forma que há a expressão Santo dos Santos, há também a expressão Cântico dos Cânticos. É um livro que trata literalmente do amor, a maior de todas as virtudes, assim como está registrado lá em 1 Coríntios 13:13. Para os judeus, o livro do Cântico dos Cânticos é um livro tão sério, que todo ano, quando eles comemoram a Páscoa, no 8º dia de comemoração da Páscoa, este cântico, esse livro, ele é lido e reverenciado pelos judeus. Isso mostra verdadeiramente que os judeus, eles levam muito a sério essa questão do relacionamento conjugal, da sexualidade, assim como tal, ela deve ser interpretada e entendida. A história, o livro de Cântico dos Cânticos, não traz muitos personagens. Traz a pessoa do rei Salomão, traz a figura de uma mulher chamada Sulamita, que sugere o nome feminino de Salomão, traz também a pessoa dos irmãos dessa Sulamita, então, teoricamente, os cunhados do rei Salomão, e as filhas de Jerusalém, que são aquelas consideradas como coro. A Sulamita, a manifestação feminina de Salomão, é quem fala a maior parte do tempo. Deixa eu explicar para vocês rapidinho aqui como que aconteceu, qual é o enredo, para a gente procurar ser bem objetivo aqui, para nós entendermos esse livro. Os irmãos da Sulamita trabalham para Salomão, cuidando de suas vinhas, e colocam a irmã Sulamita para ajudá-los. Disfarçado de pastor, o rei Salomão visita suas vinhas, e vê Sulamita e se apaixona por ela. Ela descreve o tempo que passam juntos como um rico banquete. No primeiro encontro do rei Salomão, então, com a sua amada, ela descreve aquele momento comparando como se fosse um rico banquete. Na primavera seguinte, Salomão, pede a Sulamita em casamento, e ela aceita. E ele precisa passar algum tempo afastado, mas promete voltar. Na ausência do amado, a Sulamita sonha com ele. Então, ele volta e lhe revela a sua personalidade, quem ele é, no caso, o rei Salomão. E eles consumam, então, o casamento com uma maravilhosa noite de núpcias. O livro Cântico dos Cânticos, meus irmãos, tem muito a nos ensinar sobre a dádiva dos prazeres do amor e do sexo que Deus concede aos homens e às mulheres. Também apresenta padrões para o relacionamento conjugal não deturpados por qualquer tipo de sociedade, ilustrando privilégios maravilhosos e responsabilidades sérias que o marido ou a esposa tem para com Deus e um para com o outro. O livro,
ele desenvolve-se, o enredo da história acontece ao ar livre. Então nós vamos identificar em muitos momentos a citação da natureza, de árvores, de belos jardins, do sol brilhando, campos, montanhas, rebanhos, árvores, flores, especiarias e animais. E o amor entre o homem e a mulher encaixa-se perfeitamente nesse contexto. A natureza toda é uma dádiva de Deus para nós, e isso inclui a natureza humana e a maravilhosa dádiva da sexualidade. Assim como no livro de Esther, uma situação interessante. Assim como no livro de Esther, o livro Cântico dos Cânticos, ele não menciona o nome de Deus. Em momento algum nós vamos identificar no livro Cântico dos Cânticos a menção ao nome de Deus. Mas com certeza, a compreensão deste livro, meus irmãos, sem dúvida, nos torna muito mais reais para enfrentar o casamento quando estabelecido por Deus. Amém? A lição também nos apresenta um tema, na verdade uma expressão para nós discutirmos aqui, e eu não posso passar por ela. Amor romântico. Será que existe amor sem ser romântico? Será que existe amor sem ser romântico? Por que a lição nos apresenta essa discussão? Nos apresenta pelo fato de que, até o século XVIII, a pessoa dizer que estaria casando por amor, era tido como motivo de escárnio, era tido como motivo de chacota. A partir do século XVIII, no mundo ocidental, onde nós estamos inseridos, começou-se a procurar o relacionamento de uma pessoa com outra por questões afetivas, porque até então o casamento ocorria por mera conveniência. E eu tenho certeza aqui que muitas pessoas que estão aqui presentes ainda vêm de uma juventude, de uma adolescência, onde se viam casamentos teoricamente arranjados pelos pais, mas que esses casamentos duravam a vida inteira. Mas esses casamentos, meus irmãos, eles não tinham como a prioridade promover a felicidade do cônjuge. E a partir do momento que a sociedade evolui, principalmente a partir do século XX, é que o mundo ocidental começa a priorizar, ou pelo menos manifestar interesse de se casar, para fazer o outro feliz e receber também um determinado tipo de afetuosidade. A revista apresenta uma estatística interessante, foi publicado no ano de 2009, e na terceira linha aqui, meus irmãos, dizem o seguinte, que motivos pessoais para o casamento, porque sentem que combinam. Esta linha aqui, esta estatística aqui, mostra que 14% concordam totalmente e 62% concordam que casam-se porque sentem que combinam. Isso então é um indicativo estatístico que mostra que nós estamos inseridos numa sociedade que, apesar de dizerem por aí que o casamento é uma instituição falida, ainda assim, a maioria das pessoas procuram casar-se para encontrar a felicidade. Esse amor romântico é um conflito, é uma interrogação que a revista, que a lição nos desafia nesta manhã. Porque enquanto não existia como fundamento para o casamento a afetuosidade, enquanto os casamentos aconteciam por literalmente interesse de uma família para com outra, não existiam, meus irmãos, frustrações dentro de um casamento. Porque o homem sabia exatamente onde ele começava o seu casamento e ele sabia exatamente onde o seu casamento ia terminar. O homem sabia exatamente qual era o seu papel naquele casamento e a mulher sabia exatamente a sua função dentro daquele contexto que ela estava sendo lançada. Mas a partir do momento que a sociedade
começa a entender que o casamento vai muito mais além do que mera conveniência, a partir do momento que a sociedade começa a procurar, a promover casamentos, buscando o amor verdadeiro, levando em consideração, acima de tudo, o sentimento, começam a haver aí, meus irmãos, frustrações dentro dos relacionamentos. Por que acontecem frustrações? Porque nem sempre as expectativas de um são resolvidas, são contempladas na pessoa do próximo, na pessoa do cônjuge. E quando acontece essa frustração, é que aí os conflitos começam. A lição de hoje nos propõe a entender, em primeiro lugar, olha para mim aqui, preste atenção, meu irmão. A lição de hoje nos apresenta a afirmação bíblica de que acreditar no amor verdadeiro, acreditar no sentimento do amor, vem de Deus. Primeiro, porque o casamento deve ser comparado como o sentimento de Cristo para com a sua igreja. E como tal, nós não podemos ignorar o fato de que Cristo verdadeiramente amou e continua amando a sua igreja de forma constante e verdadeira. E da mesma forma que nós devemos olhar Cristo para com a sua igreja, Cristo, o noivo, para com a sua igreja, a noiva, assim, a revista, a lição, a palavra de Deus nos ensina nesta manhã, que nós precisamos acreditar no amor verdadeiro. Nós precisamos acreditar no amor à primeira vista. Nós precisamos acreditar no romantismo. E há então alguns desafios para nós cristãos no mundo de hoje. Nós precisamos entender, meus irmãos, que mesmo com o passar dos tempos, e a revista nos traz uma outra informação interessante, até científica e estatística. Hoje o casamento no meio dos jovens já não é considerado mais como uma prioridade, como uma meta de vida. Há um tempo atrás isso acontecia. Você perguntava para uma moça, uma garota de 16, 17 anos, qual que é o sonho de sua vida? Ela dizia, eu quero me casar, eu quero encontrar o meu príncipe, eu quero que meu príncipe venha me buscar montado no cavalo branco. Agora hoje, meus irmãos, já dizem aí a ciência, a estatística, de que as pessoas ainda querem se casar, ainda há a busca do sentimento de encontrar aquela pessoa que vai te completar, mas não mais como prioridade. Hoje é assim, se aparecer, apareceu, se encontrar, eu vou viver isso, mas também se não apareceu, não vai fazer diferença nenhuma, eu vou levar a minha vida, vou priorizar a minha vida profissional, a minha vida secular, e não importa. Por quê? Porque cada vez mais o inimigo, Satanás, o nosso adversário, ele tem procurado deturpar no conceito e na mente do povo, das pessoas, o fato de que o casamento é uma instituição divina. O casamento foi criado por Deus antes da queda do homem. E hoje, milhares de anos depois, o trabalho que o Satanás faz, que o inimigo faz, continua sendo exatamente o mesmo do que aconteceu com Adão e Eva lá no paraíso. Qual que é o trabalho de Satanás na humanidade? Ele simplesmente quer deturpar na cabeça e na vida dos filhos de Deus o plano original de Deus para eles. E muitas pessoas, muitos casais estão sucumbindo em relação a isso. Meus irmãos, olha para cá essas duas imagens aqui. Eu escrevi aqui a inversão dos papéis. O que vocês acham que é isso aí? Aquela da esquerda lá, está com vestido. Isso é homem ou é mulher? Isso é um homem. Que se passar desapercebido, engana. E a da direita é uma mulher, mas olha o braço. Olha o braço. Olha o braço, Leandro. Nós estamos vivendo num mundo hoje onde
Satanás tem conseguido o que ele quer. Ele tem conseguido deturpar o plano original de Deus para os seus filhos. Tem homem querendo ser mulher e mulher querendo ser homem. Aleatoriamente eu trouxe essas duas imagens aí, mas isso aí é fato notório, eu não preciso ficar aqui delongando sobre isso. Mas a que ponto chegamos? Quase na perfeição. Que se passar desapercebido, você acha que aquela pessoa da esquerda é uma mulher. E na verdade é um homem. Amém, meus irmãos? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus. Eu quero ler uma passagem rapidinho. E o comentarista da revista, pastor Josué Gonçalves, ele complementa a lição, e eu quero compartilhar com os irmãos algumas verdades que todo casal precisa saber acerca do casamento, para nós sairmos daqui entendendo que você não é uma metade, você foi feito como uma parte inteira, e como tal deve assim se observar. Amém? Mateus 19, versículo 4 ao 6 diz o seguinte, para quem está sem a Bíblia pode acompanhar aqui na frente, está lançado aqui na parede. Então Jesus respondeu: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não mais são dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, meus irmãos, eu quero começar aqui a trabalhar com a igreja algumas verdades para nós entendermos que o casamento, ele é uma instituição que funciona. Diferentemente, como dizem aí fora aí, que o casamento é uma instituição falida, nós precisamos acreditar e viver verdadeiramente o fato de que o casamento é uma instituição que funciona, o casamento é uma instituição que é verdadeiro. E a primeira verdade que eu gostaria de comentar com os irmãos: casamento é pacto sagrado. Escute no que eu vou te dizer. Lá em Malaquias 2, versículo 14, diz: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. O Senhor Deus foi testemunha entre a união de você e com a mulher da tua mocidade. E lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, diz que, e Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Meus irmãos, o casamento, em primeiro lugar, a primeira verdade que nós precisamos entender, o casamento é uma instituição divina. Quem criou o casamento foi Deus. E tudo que Deus cria é perfeito. Então, nós precisamos entender que aquilo que é criado por Deus, homem nenhum tem o poder de modificar a sua natureza. O casamento ele foi instituído antes mesmo da queda do homem. Então, o casamento ele é puro, ele precede qualquer comportamento negativo e voluntário por parte do homem. E nós temos que entender também que Deus, como nós lemos aqui em Malaquias, Ele é a testemunha da união do homem para com a mulher. Não é o pai da noiva, não é o marido não é a mãe da noiva, não é o pai do noivo, nem a mãe do noivo. A testemunha do casamento entre um homem e a mulher, a principal testemunha é Deus, e como tal, Ele dá a sua aprovação para a sua união. Amém, meus irmãos? A segunda verdade: bons casamentos podem tropeçar em coisas ruins. Meus queridos, casamento não é união de dois anjos, casamento não é união de dois arcanjos, casamento não é união de querubins e nem de serafins. Casamento é a união de duas pessoas pecadoras, de duas pessoas que estão suscetíveis a errar, de duas pessoas que podem ser limitadas, que são limitadas e que são imperfeitas. Escute, depois da lua de mel,
é que verdadeiramente o nosso amor é testado com o cônjuge. Porque até então, tudo é perfeito. Mas quando nós passamos a coabitar no mesmo lar, é que o nosso amor ele começa a ser testado. Você sabia que na busca diária e constante de amar o seu cônjuge, você pode errar? Você está suscetível de errar? Mas por que, meus irmãos, que até mesmo bons casamentos estão suscetíveis de tropeçar em coisas ruins? Pensa comigo o seguinte: a moça antes de casar, o que ela esperava dele? Em Pastor Eduardo, o que a moça espera antes de casar do rapaz? Ele nunca vai brigar comigo, ele sempre vai tomar café da manhã comigo de forma romântica, de forma maravilhosa, ele nunca vai falar alto comigo, ele nunca vai acordar mal-humorado, ele sempre vai trazer flores para mim. Aí casa. Passa um tempo, os coices começam. E ela já não tem mais certeza se ela casou com o príncipe ou com o cavalo do príncipe. Da mesma forma o rapaz, ele se prepara para o casamento e acha que a esposa dele vai dar continuidade na comidinha que a mamãezinha querida dele sempre fez para ele. Que as roupas dele continuarão sempre bem passadas, da forma como ele vivia na sua época de solteiro. Expectativas não cumpridas. E tem muitas causas, muitos fatores externos, meus irmãos, que corroboram para isso. Como, por exemplo, adversidades, dificuldades que a vida nos impõe. Às vezes é um acidente que coloca um cônjuge até mesmo numa cadeira de rodas, uma doença, o nascimento de um filho com uma doença grave, a questão das drogas inserida na família. Tudo isso nos mostra que até mesmo bons casamentos, pastor Wesley, podem sofrer tropeços em coisas ruins. Terceira verdade, meus irmãos: o casamento é um deixar para se apegar. Vamos repetir? O casamento é um deixar para se apegar. Gênesis 2:24 diz o seguinte: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Em primeiro lugar, casamento é um deixar geográfico. Deixará o homem a casa do seu pai e da sua mãe. Mas o casamento também é um deixar emocional, porque lá em Marcos 10, versículo 7 diz: por isso deixará o homem o pai e sua mãe, e unir-se-á a uma mulher. Amém, meus irmãos? Tem muita gente aí, nós temos observado, e eu acredito que quase toda a família a gente observa um casal dessa natureza. A pessoa casa, pastor Salmo, e ele não deixa a sua vida de solteiro. Eu tenho um caso na minha família, já estão casados há uns 4 anos, e o rapaz, ele mantém a sua vida de solteiro da mesma forma antes de casar. Ele sai à noite, sai com os amigos, não dá satisfação para a esposa, deixa a esposa com criança pequena em casa. Ele não entendeu que o casamento exige o quê, meus irmãos? Uma ligação ou um rompimento daquela ligação com o seu passado. Quarta verdade: o casamento é uma sociedade física, emocional, ideal, espiritual e financeira. E eu começo conversando com os irmãos acerca desta união espiritual, que é a mais importante de todas. Sabe qual é o principal objetivo do casamento? É para que dois juntos possam glorificar o nome de Deus. Dois juntos possam glorificar o nome de Deus. Mas o casamento também pressupõe uma união física, que é aquela intenção de perpetuar a raça humana. Aí vem aquela questão verdadeira de que sem um homem e sem uma mulher não há como haver as gerações futuras. Mas não só a união física, há também a união emocional, que é o prazer, que é a busca do amor puro, do prazer sexual. E a palavra de Deus nos diz que o sexo foi criado por Deus. Sexo é algo puro.
Sexo, ele foi feito para ser usufruído, para ser praticado dentro do casamento. O problema é que as pessoas confundem e trocam completamente e antecipam as coisas. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que sexo foi criado por Deus. E por que muitas vezes nós temos preconceitos em falar sobre sexo, sendo que é algo divino, algo criado por Deus? O que nós não podemos é misturar o santo com o profano. Mas há também uma união social, que é o compromisso do pai e da mãe em criar os filhos em um ambiente saudável e seguro. Escute aqui o que eu vou te dizer nessa manhã. Casar é convidar o outro para participar de tudo aquilo que nós fazemos. Eu vou repetir. Casar é você convidar o outro a participar e fazer parte de tudo aquilo que você faz na sua vida. Amém, meus irmãos? Olha que interessante a quinta verdade. O casamento serve para revelar o lado mais feio de uma pessoa. O casamento serve para revelar o lado mais feio de uma pessoa. Isso é simples de nós entendermos. Veja só, você quando namora, você quando está no momento da fase do namoro, o momento do namoro, meus irmãos, nos estimula a criarmos uma atmosfera, eu não vou dizer de mentiras, mas de camuflar algumas verdades em nossas vidas. Ou você acha que o rapaz, quando vai visitar a casa da namorada, ele vai com a boca fedendo? A primeira coisa que ele camufla é o hálito dele. Chupa uma balinha de hortelã, compra um house, passa um desodorante, cheira, vê se não está vencido. A moça vai sair com o rapaz, não é, pastor Paulo? Ela arruma o cabelo, que não é o cabelo do dia a dia. E o que acontece? Quando nós saímos da fase do namoro e entramos na fase do casamento propriamente dito, a convivência, meus irmãos, estimula com que o verdadeiro lado das pessoas apareça. E aí podem acontecer conflitos, porque a pessoa pode dizer, mas eu não casei com isso aí. Casou sim. Quer ver como é que isso funciona? Experimente viajar de ônibus por 15 dias com um grupo. O primeiro dia, bom dia, com licença, será que meu lugar é este? Ah, não, tudo bem, eu vou sentar ali. O tempo vai passando. Com 7 dias, já há uma intimidade, já há uma liberdade naquele grupo. A pessoa chega para o outro e fala assim, sai da frente, mas tu é burro, hein? Tu não está vendo que está no lugar errado. Com 15 dias, certeza que já teve gente que abandonou a viagem, não aguentou ficar. No casamento, meus irmãos, serve para revelar o lado mais feio de uma pessoa. E muita gente não está preparada para conhecer o lado feio da pessoa. Você acorda, você vai ver a pessoa descabelada, você vai ver a pessoa talvez não muito limpinha, e por aí vai. Sexta verdade, o casamento não é o sepultamento da individualidade. E isso é muito importante, eu vou repetir aqui. O casamento não é o sepultamento da individualidade. Não é o sepultamento nem da individualidade dele e não é o sepultamento nem da individualidade dela. Não significa, quando você casa, que você está sepultando a sua própria identidade. E nisso eu volto no tema da lição. 2 inteiros ou 2 metades. Nós somos feitos por Deus, nós somos criados por Deus como uma pessoa inteira. E como tal, nós devemos preservar as nossas individualidades. O problema é que tem muita gente que confunde a intimidade, o respeito à individualidade, com a invasão de privacidade do outro. Mas deixa eu explicar para vocês, lançando a seguinte pergunta. Pensem comigo, meus irmãos. Eu sou casado com a Graziela. Chega uma correspondência para mim, na minha casa. Ela pode pegar a correspondência e abrir?
Eu escutei aqui gente falar que pode, escutei gente falar que não. Será que ela pode? Mas nós não somos uma só carne, nós não somos um só corpo. A Bíblia nos instiga a vivermos na plenitude de uma só carne. Chega um presente para minha esposa, não sei quem mandou, eu posso abrir o presente dela? Eu escutei aqui pode e escutei aqui que não pode. Então é uma questão polêmica. Eu vou dar a minha opinião, na qual é a opinião, pastor Salmo, registrada pelo pastor Josué Gonçalves, que corrobora aqui o comentário da revista. Intimidade não se confunde com invasão de privacidade. Se o marido deu autorização para a esposa abrir a correspondência, ela pode abrir. Mas a partir do momento que o marido chega para a esposa e fala, eu não gosto que abram carta minha, pode ser até cobrança de banco, mas eu não gosto, a esposa precisa respeitar o momento, a intimidade do marido. Chega um presente para a mulher, eu vou abrir o presente? Isso aí é coisa de homem xereta, curioso, que não tem o que fazer. Ao menos que a esposa autorize. Agora, não pode acontecer o seguinte, aí o homem abriu a carta. A esposa vem e pergunta, meu amor, o que é isto? Aí ele não quer contar para ela. Mente, oculta, não fala a verdade. Aí ele já quebrou uma aliança de uma só carne, do ministério de uma só carne com o marido, com o cônjuge. Mas intimidade, meus irmãos, não se confunde com invasão de privacidade. E o tempo está avançando e eu preciso já caminhar para encerrar. 7ª verdade. O casamento é uma chamada para servir. Vamos repetir? O casamento é uma chamada para servir. Jovens, escutem o que eu vou te dizer. Moças, vocês que estão procurando aí um rapaz para casar, para se relacionar com um compromisso sério, procurem ver na vida diária desse rapaz, se ele tem um chamado voluntário para o serviço. Se ele manifesta aquilo que o apóstolo Paulo nos exorta, a sermos mordomos, a sermos servos. Porque quase sempre, prestem atenção, quase sempre, quando um rapaz tem uma predisposição voluntária ao serviço, ele dá certo como marido. Rapazes, vocês estão procurando uma moça para casar? Comece a observar se a moça tem uma predisposição ao serviço. Comece a observar como que ela é dentro na casa dela, se ela ajuda a mãe dela, porque aquilo ali já é um indicativo daquilo que você vai ter dentro da sua casa. Porque tem muita moça aí que nem o pé tem lavado direito. E aí não pode depois casar e falar que casou com uma chulesenta. Por quê? Porque você foi avisado. O casamento, meus irmãos, é um chamado para servir. Se você não é vocacionado para servir, então acredite no que eu vou te dizer e receba isso com muito temor e tremor no seu coração. Não case. Se você não tem tendência, se você não tem vocação para servir, é melhor você não casar, que o casamento vai ser um transtorno para você. E onde que eu fundamento isso? No próprio Jesus Cristo, que ele disse para os seus discípulos, preste atenção, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E antes dele subir aos céus, ele colocou os discípulos na sua frente, ajoelhou, lavou os pés de cada um e disse para eles, assim como eu estou fazendo com vocês, vocês também façam para com os outros. Se você não tem vocação para servir, é melhor você não casar. E se você que está casado, não tem o espírito do serviço, não tem o espírito aguçado da mordomia, meu irmão, o Senhor te convida nesta manhã a repensar a forma pela qual você tem conduzido o casamento. A única razão que justifica a minha presença no mundo é o meu serviço. A única razão que justifica a sua presença no mundo hoje é o seu serviço. Porque Jesus viveu
na terra, ele veio a este mundo para servir. Então nós devemos fazer exatamente o que Jesus fez. Se você não tem servido, eu quero te dizer uma coisa: você está sem sentido na sua vida. Amém? Oitava verdade: o casamento pode ser o espaço para você crescer ou estagnar. Isso vai depender como os dois vão se comportar. Homens, maridos, nós devemos ser os facilitadores do crescimento das nossas esposas. Esses dias eu estava observando, em um determinado local, a esposa chegou para o marido e falou o seguinte: eu vou fazer inglês, eu quero estudar inglês. O marido chegou para ela, pastor Carlos, e falou o seguinte: inglês? Você não sabe falar nem português? Outro dia desses aí eu vi também a mulher numa luta danada para passar na prova de habilitação de motorista, já estava na 6ª vez. O marido, ao invés de ajudar, de interceder, de apoiar, ele chegou e falou para ela na minha frente o seguinte: graças a Deus que ela está levando pau, que ela está reprovando, porque enquanto ela estiver levando bomba, o trânsito estará mais seguro. Meus irmãos, o casamento pode ser um espaço onde nós podemos galgar o crescimento, como nós podemos também usar o casamento para estagnar a nossa relação conjugal. Amém? O casamento é uma construção que depende de muita longanimidade. Efésios 4, versículo 2 diz o seguinte: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Meus queridos irmãos, casamento requer humildade. Se o marido e a esposa não tiverem um espírito de humildade, o espírito da arrogância, ele pairará nesse relacionamento. E a palavra de Deus nos exorta a sermos humildes. Casamento requer mansidão. Casamento requer paciência. O que é a paciência? É a capacidade de esperar sem se estressar. E o casamento requer longanimidade. O que é a longanimidade, meus irmãos? É uma longa paciência. Então, se você tem andado de saco cheio, desculpa a expressão do seu marido, da sua esposa, você está sendo nessa manhã exortado a renovar o espírito de longanimidade no seu relacionamento. Amém? 10ª verdade, eu já estou finalizando. O casamento é comparado a uma escola onde dois se matriculam para aprender o que nunca tinham aprendido antes. Olha que interessante. O casamento é comparado a uma escola onde marido e mulher se matriculam para aprender o que nunca tinham aprendido antes. Basta nós fazermos a seguinte comparação. Numa escola secular, nós não precisamos estar organizados, nós não precisamos ser disciplinados para nós termos êxito, para nós termos sucesso. Então, no casamento, a partir do momento que você casa, você precisa entender que, assim como todo bom aluno no colégio regular, no colégio secular, nós precisamos dedicação ao casamento. Nós precisamos dar atenção ao nosso casamento. Nós precisamos ter disciplina no nosso casamento. E nós precisamos ter comprometimento no nosso casamento. E a 10ª e última verdade. O casamento é o que eu decido que ele seja. O casamento que você tem, o casamento que o Senhor Deus colocou na sua mão, ele será, meu irmão e minha irmã, exatamente aquilo que você decidir que ele vai ser. Está nas suas mãos o livre-arbítrio de conduzir o seu casamento da melhor maneira possível. O Senhor Deus nos garante, a palavra de Deus nos garante que casamento é bom, o casamento foi feito para durar. E o nosso desafio é levar o casamento no dia a dia da melhor maneira possível. E a palavra de Deus assim nos garante a vitória. E eu quero encerrar lendo com os irmãos um versículo na Bíblia que encerra tudo isso que nós falamos. Particularmente, é um versículo que eu gosto muito. Eclesiastes 9:9 diz o seguinte:
goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, em algumas versões fala fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho que fizeste debaixo do sol. O que nós entendemos com isso? De nada adianta nós buscarmos alcançar as coisas materiais que este mundo nos proporciona, se nós não estivermos buscando isso com a pessoa que o Senhor nos deu na mocidade juntamente com nós. Valorize o seu cônjuge, valorize seu marido, minha irmã. Faça o curso do PCE, eu não sei se o pastor Ivo está aqui, acho que ele está até dando uma aula aqui. Procure o pastor Ivo. Teu casamento não vai bem? Nós temos aqui a igreja, ela tem recursos para te auxiliar, que vão além de simples aulas, de simples ministrações aqui. São cursos que você vai poder se inscrever, se matricular com seu cônjuge, para você procurar no dia a dia a ter um casamento melhor, a ter uma vida melhor. Não está conseguindo educar os filhos? Nós temos aqui, a igreja tem recursos, cursos propícios para isso. O casamento não vai bem porque as tuas finanças não vão bem. Tem havido descontrole financeiro na tua vida financeira. O que você tem que fazer? Você tem que procurar ajuda. A igreja também tem curso para oferecer, para te auxiliar a ser uma pessoa melhor financeiramente. E o que eu estou falando aqui não é teórico, não. Nós sabemos, principalmente nós homens, o que acontece no lar de uma casa onde o dinheiro não dá para pagar as contas. Ou eu estou falando aqui teoria? Estou falando prática. Busque socorro, busque ajuda. Há resposta, há poder na Bíblia Sagrada. Aquilo que foi liberado, aquilo que está declarado de bênçãos, nós devemos tomar posse. E casamento, meus irmãos, é coisa boa, é coisa de Deus. Amém? Deus os abençoe e tenha um excelente domingo.